no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo. Mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, ex-presidente do CREMERGE, tricolor como eu, feliz da vida, doutor Silvio Provenzano, CRM 52374900. E junto vou receber também a minha amiga psicóloga, doutora Ana Lúcia Queiroz. Pandemia, tragédia em Petrópolis, guerra na Ucrânia, medo, incerteza. Isso desperta diferentes reações no corpo humano. Está sendo cada vez mais comum ver pessoas procurando ajuda para superar essas questões. Por isso, pensando em ajudar quem está passando por uma situação parecida, o doutor Silvio e a doutora Ana vão falar sobre este assunto: transtornos de humor. Doutor Silvio, bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Parabéns a você com essa camisa lindíssima aqui ao meu lado. Queria, se você me permite, mandar um beijo muito carinhoso para uma senhorinha que eu estou morrendo de saudade, Dona Nair de Oliveira Ramos, que amanhã está fazendo aninhos. Dona Nair, que o Papai do Céu lhe abençoe, a senhora, toda a família. Muita saúde em primeiro lugar, que a senhora continue alegrando e cuidando de tantos como a senhora cuida. Quantos anos amanhã? Cara, eu tenho a impressão que são 92 anos. Oh, que maravilha. Ou 93. Então, eu não vejo Dona Nair tem algum tempo, por conta dessa pandemia, né? Que dá origem, inclusive, ao nosso programa. E você acabou de dizer, né? Muitos procuram Heleno, infelizmente, procura muito menos gente do que deveria procurar. E esse é que é o problema. Porque reconhecer que você é portador de um transtorno do humor, olha, não é fácil. Às vezes é a família, os amigos, que começam a perceber, assim, o Silvio está esquisito. Tá diferente. Tá diferente. É, verdade. E aí é que vem a história da pessoa dizer, olha, você está precisando de uma ajuda. Porque a pessoa não consegue reconhecer. E quais são os transtornos do humor, já que foi essa a pergunta? Eu tenho alguns tipos. A depressão, que nada mais é do que uma sensação de angústia, de tristeza. Agora, existe aquela tristeza pontual. A gente, por exemplo, chega e não recebe aquele bônus que queria ter recebido. A gente tem uma notícia ruim no trabalho, de uma promoção que a gente esperava e não vai receber. Tristeza faz parte, assim, da nossa rotina. Tristeza. É pontual. O problema é saber diferenciar, né? Exatamente. A depressão é quando esse sentimento persiste de uma forma mais intensa, a ponto de atrapalhar as relações. Porque acompanhando a sensação de depressão, né, Ana, tem perda de energia. Essa é a pior, a perda de energia. A falta da vontade de fazer o que a pessoa normalmente fazia. Eu não tenho ânimo, é desânimo. E é um desânimo. Falta de interesse. Falta de interesse. Isso vai prejudicar, obviamente, as relações familiares, prejudica relações amorosas, inclusive relações profissionais. Claro. Imagine você trazer aqui para o teu programa alguém que não está interessado em dar continuidade ao trabalho porque não vê motivo para aquilo, né, Ana? Não é nem não dar continuidade, ele não tem energia nem para conseguir equacionar o raciocínio, porque a dor é muito grande. E nesse momento que a gente vive a pandemia, o quanto de notícias ruins que entram pela nossa casa, muitas vezes sem a gente procurá-las, é terrível. Aí a pessoa tem distúrbio do sono, tem distúrbio do apetite, alguns ganham peso, outros perdem. Por quê? Porque da mesma forma que falta energia para fazer as atividades cotidianas, não tem nem energia para comer. A pessoa mas que para tem de comer, ansiedade para tentar resolver. Exato, e vem acompanhado de ansiedade, que é outro distúrbio do humor. Pois é. E eu costumo dizer, passando da depressão, que a gente passou bem en passant por ela, para a ansiedade, você sabe que se não houvesse ansiedade, nós todos estaríamos mortos. O que é ansiedade, Silvio? Não é uma coisa ruim, não. Ansiedade não é ruim. Ansiedade é um mecanismo de defesa que nós temos. Veja bem, quando você está na rua, lá na sua Tijuca, nossa querida Tijuca, vou atravessar Conde Bonfim. Você para no sinal. Mesmo com o sinal aberto para você, Helena, eu tenho certeza, porque te conheço, você olha para a esquerda, você olha para a direita para botar o pé na rua. Verdade.
Isso é uma preocupação. Será que um louco desavisado não vai avançar o sinal? É verdade. Isso é uma preocupação, mas é uma defesa que você tem. Isso é uma forma de ansiedade. Ansiedade que normalmente nós temos quando a gente está diante de algum desafio. Aquela prova daquele concurso é um mecanismo de defesa? É, porque se eu estou preocupado, se eu estiver preocupado com a prova, o mínimo que eu vou fazer é me preparar para ela. Então eu vou estudar, vou me dedicar um pouco mais. É uma ansiedade positiva. A mesma ansiedade que te defende, tipo, eu estou sentindo alguma coisa, acho melhor procurar um médico para ver se eu estou com alguma coisa. Eu não posso viver de uma forma planando nas nuvens, como se nada me atingisse. Eu tenho que ter uma certa ansiedade. O grande problema é que esse sentimento, esse estado de espírito pode se tornar persistente e intenso, né, Ana? É intenso, como se fosse assim, 24 horas por dia. Eu já acordo, eu abro os olhos, eu já estou num quadro de ansiedade. Eu tenho uma dúvida aqui, doutora Ana. Aliás, doutor Silvio, lamentável, hein? Eu não dei bom dia para ela e nem o senhor. Pois é, mas aí ela entrou antes da hora da entrada dela e ficou calada. Então, antes de eu fazer a pergunta Então, aqui, a deixa culpa foi minha, eu voltar a fita. Como a gente faz ao vivo, quem faz ao vivo improvisa. Quando ela entrou, claro, acrescentou sempre uma coisa muito útil, mas não era ainda o momento, mas não deu nem bom dia. Bom dia, Ana, obrigado por ter vindo. Bom dia, gente. Bom dia, querida. Foi a minha ansiedade de participar. Eu ia fazer esse comentário no final, mas já está feito por quem sabe tudo. Beleza. Ana, qual a diferença entre transtorno de humor e transtorno bipolar? Primeiro, a gente não pode esquecer que as duas são uma doença. Então, a gente precisa de um aparato médico, porque a gente precisa de medicações, né? Quando a gente fala em bipolaridade, a gente fala de mudanças de humor do A para B. Como assim? Eu estou muito bem aqui conversando com vocês, sorrindo bem, e por qualquer alteração que eu ache que possa estar ocorrendo, eu vou para a agressividade. Entendi. Então, muda o comportamento de um minuto para o outro. Na verdade, o distúrbio bipolar, Heleno, é um dos tipos de transtorno do humor que a gente tem. A gente começou falando da depressão, falamos da ansiedade, eu poderia ter falado da distimia. O distímico é um indivíduo que é permanentemente deprimido. Sabe quem é o distímico? Aquele cara chato. É aquela pessoa que vive o tempo todo reclama de tudo. Exato, é um cara que reclama, é o cara chato. A acepção do termo, o distímico, ele é um chato, mas ele não tem, por exemplo, uma depressão que implica a princípio num risco para ele próprio, porque a depressão, ela pode tirar tanto a energia da pessoa que tira a energia de querer continuar vivendo. Então é uma doença grave? É uma doença grave e eu insisto, tem que ser tratada por psiquiatra. Sim. Não só por psiquiatra, a razão pela qual a Aninha atendeu ao meu pedido para estar aqui comigo. O psicólogo é muito importante também, porque não são só os medicamentos que vão resolver, porque no fundo desses distúrbios, acredita-se, e já tem provas em relação a isso, que alguns neurotransmissores, em especial a serotonina, está alterada no cérebro dessas pessoas, e os medicamentos que os psiquiatras empregam para controlar esse tipo de problema restauram o equilíbrio da serotonina, que é um passo para tentar resolver o problema, mas nem sempre suficiente. E a bipolaridade que você citou é um dos tipos do distúrbio do humor. Acomete aproximadamente 1% da população, em todas as faixas etárias. Eu posso ter distúrbio bipolar, inclusive em crianças. Não é uma condição, afeta, por exemplo, aos adultos ou idosos. Afeta tanto homens quanto mulheres, de todas as etnias. Não poupa ninguém, está presente em todos os países. E a bipolaridade é complicado, como a Ana acabou de falar. O cara está muito bem agora, sem qualquer alteração. De repente ele entra numa fase chamada de mania, que ele fica eufórico. É energia para tudo quanto que é lado, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e com isso o pensamento dele fica atrapalhado e confuso, bem acelerado. Isso é uma coisa muito complicada, porque ele fica numa hiperatividade, né, Ana? Terrível, e subitamente ele passa para o oposto, que é o quadro da depressão, que acompanha a bipolaridade. Aquela energia que era excessiva, ela inexiste. Então ele não quer mais sair de casa, ele não quer mais fazer as coisas, é muito complicado para ele, que começa a perceber esse tipo de angústia, e principalmente para todas as pessoas que se encontram ao redor dele, né, Ana? Por isso que eu acho que muitas vezes, quando a gente tem algum tipo de distúrbio, o paciente ele não percebe.
Quem percebe mesmo é quem está junto. Tanto que eu sempre falo, a primeira consulta com um psiquiatra, que eu acho que é quem segura para até a gente conseguir dar um suporte emocional, tem que ser feito com alguém, com acompanhante de alguma pessoa próxima. Porque para o paciente, ele só está irritado e ele sempre tem um motivo na cabeça dele para estar irritado. Ele não percebe a intensidade do quadro. Né? Agora, doutor Ana, além do psicólogo, do psiquiatra, o papel da família é fundamental, né? Começa com a família, que normalmente é quem percebe. Né? E é quem vai no dia a dia dar o suporte para esse paciente, porque como é que a gente faz isso em terapia? Por que a terapia é tão importante nesses casos, né? Por que a gente precisa de acompanhamento psicológico? Porque a gente precisa lidar com uma realidade e não com a verdade de cada um. Entendi. Se eu fosse lidar com a verdade de cada um, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa ter uma verdade, que é a verdade que nos acomoda de quem vive em sociedade, das verdades que a gente tem. Entendi. Muitas vezes esses pacientes estão nas suas próprias verdades. E o trabalho terapêutico nada mais é do que mostrar para ele e trazer a ele um mundo real, onde minha verdade é igual à sua, Helena, que é igual à da família. Deixa eu te fazer uma pergunta aparentemente boba, mas muita gente não sabe, vira e mexe, tem ouvinte em dúvida. Qual a diferença, né, da atuação na área de atuação? Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Alguns psiquiatras até eles fazem algum tipo de atendimento, não é o comum. O comum é mais dar um suporte importantíssimo dessa medicação. Por quê? Porque eu preciso primeiro que o paciente esteja mais ou menos assentado, né? Para ele poder até ouvir o outro, porque senão ele não ouve. Muitas vezes, como o Silvio falou, se o pensamento dele estiver muito acelerado, ele atropela, ele não está nem escutando o que você está falando. Entendi. Então, a gente precisa estar com esse paciente assentado para ele começar a escutar o outro. O outro é o terapeuta, o outro é a família, o outro é o marido, a esposa, seja quem quer. Senão não escuta não, Helena. O psiquiatra, Helena, ele faz uma faculdade de medicina. Ou seja, ele tem que fazer os 6 anos regulamentares do curso médico, depois prestar uma prova de concurso para uma especialização na área de psiquiatria, que leva de 2 a 3 anos. Esse profissional está habilitado a prescrever drogas antipsicóticas, que inclui inclusive drogas antidepressivas. Psicólogo não? Não, psicólogo normalmente não, ele não tem como fazer a prescrição dessas drogas. Mas é de fundamental importância, não foi aliás por outra razão que eu solicitei e gentilmente a doutora Ana aceitou vir aqui participar. O papel do psicólogo é fundamental. Sem dúvida. Porque ele vai ser aquele esteio, aquele apoio daquela pessoa com problemas que, se depender apenas e exclusivamente dos efeitos farmacológicos das drogas, vai ter um alívio, mas não vai resolver o problema. Você sabe que na faculdade de medicina a gente fazia algumas brincadeiras que eu não sei se tem bom gosto ou não. Certamente Santoro nos ouvindo agora deve dizer que como médico não tem bom gosto nenhum. A gente dizia o seguinte: o psiquiatra é o maluco que tenta tratar gente doida. Mas muito pior do que o psiquiatra é o psicólogo. Porque o psicólogo não quer tratar, ele quer entender. O psicólogo é um indivíduo que estuda a fundo o problema para, através da terapia, seja ela, e tem vários tipos, e a Ana sabe disso muito melhor do que eu, é claro, mas uma delas a cognitiva, comportamental, a terapia para dar o apoio. E através de uma série de questionamentos que o psicólogo cabe fazer à pessoa, fazer com que a pessoa comece a analisar o seu problema e, ao entender o seu problema, tentar sair daquele buraco onde ela foi enfiada, não é isso, Ana? É exatamente isso, né? Nos cabe entender o paciente, acolher... É muita pretensão, concorda? Porque não é tratar é muito fácil, dou o remédio e resolve. Ela quer que a pessoa compreenda, então ela tem que entender. E o entendimento, desculpe Ana te cortar, é muito mais complexo do que dar um remedinho que compra na farmácia da esquina. Sim, sim, é verdade. E eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, né, que nós passamos por momentos difíceis atualmente. Primeiro foi pandemia, um tempão, né? Depois, recentemente, tragédia em Petrópolis. Agora, guerra na Ucrânia. Quer dizer,
a cada semana tem um fato triste, aí você liga a televisão, é aquilo o tempo todo, liga o rádio, é notícia sobre isso o tempo todo também. Tem gente que não consegue lidar, né? A forma como nós, seres humanos, reagimos a esse tipo de notícia que nos invade é que vai ver se você tem uma reação comportamental em termos de temperamento adequada ou não. Porque, evidentemente, ao ligarmos a TV, ao ligarmos o rádio, ouvirmos a notícia de que Kiev foi invadida, de que entraram num país sem autorização, que uma nova variante do coronavírus surgiu e mais gente está se infectando, que medidas de contenção estão sendo tomadas, não necessariamente aqui, mas em qualquer outra parte do mundo, que o desemprego aumentou, que a inflação subiu. Esse tipo de notícia que nos cria, obviamente, dificuldades em nosso dia a dia, deixa a pessoa triste. Doutor Silvio, em Petrópolis são 233 vítimas e ainda tem gente desaparecida. Ainda tem pelo menos uns 70 desaparecidos. É muito triste isso aí. A gente não tem como, até por um mecanismo de solidariedade humana, né, Ana? É verdade. Não nos compadecermos dessas famílias e não nos entristecermos juntos. Agora, veja bem, é uma tristeza pontual. Eu fico triste, mas daqui a pouco surge uma outra coisa qualquer e eu volto a minha atenção para aquilo. O problema é que algumas pessoas, ao terem esse tipo de notícia, simplesmente apagam o resto. Não há nada que vivem em função desse sentimento extremamente negativo que tira o colorido da vida e tira delas energia. Quando você perceber alguma coisa assim, ou principalmente você, meu querido amigo ouvinte da família Tupi, perceber alguém que esteja nessa situação, o papel seu é fundamental. Você está reconhecendo algo que, infelizmente, aquela pessoa não tem condições, não é que ela não queira, ela não consegue se ter um espelho para se ver naquela situação. Então você passa a ter a responsabilidade, em nome dessa amizade fraterna, de dar um toque na pessoa, até encaminhá-la, porque nós temos centros apropriados para esse tipo de acompanhamento. E toda a faculdade de psicologia, ela tem atendimento gratuito à população. Pelo SUS. Pelo SUS. Isso aí é algo que pode ser procurado, temos vários aqui espalhados pelo Rio de Janeiro, para dar uma ajuda de um distúrbio que está se tornando comum, fruto das dificuldades desse mundo doido que a gente vive. Mas enfim, Ana, eu queria que para encerrarmos nosso serviço de saúde, que não teria fim, o assunto é inesgotável e complexo, conforme a família Tupi acabou de ouvir, mas lembrar que uma perda de energia sem sentido, uma energia excessiva, crise de ansiedade, eu nem me permiti falar da crise do pânico, que a pessoa se manifesta, por exemplo, com boca seca, palpitação, tontura, sensação de desmaio, dor no peito. Quantas e quantas vezes nos meus plantões de emergência eu atendi pessoas que chegavam a qualquer hora do dia ou da noite, doutor, tô com dor no peito, peso na nuca, vista escura, tontura. Você faz um eletro, que é óbvio que o médico tem que afastar o mais grave, o infarto nessa hora, eletro normal, quando você vai ver, é um relacionamento que acabou, é um emprego que se perdeu, é a perda de um ente querido na família, crise de ansiedade que numa forma extrema virou uma crise de pânico, a ponto muitas vezes da pessoa sequer conseguir sair de casa. Ana, para encerrar. E antes dela encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta. Ela até colocou isso rapidamente, né? É interessante, tem gente que tem essa sensação de morte, né? Acha que vai morrer a qualquer momento sem motivo nenhum. Da onde a pessoa tirou isso, doutor? É uma sensação das dores horrível. emocionais que a pessoa tem. Você vive pensando constantemente na morte, como algo palpável ali ao seu lado. Atire a primeira pedra. Você pode botar isso na cabeça que vai morrer sem ter nenhum motivo. Quando a pessoa tem um diagnóstico, uma doença grave... Você não controla a morte. Se você parar para pensar, Helena, nenhum ser humano controla a morte. A gente pode morrer de repente. Sim, pois é. Como é que a pessoa fica o tempo todo pensando nisso? Por ser uma doença. Por perder o controle desse equilíbrio. E aí, psicólogo, psiquiatra, apoio familiar e dos amigos. Perfeito. Para resumir tudo que a gente falou. E trabalhar a cabeça. Trabalhar a respiração, exercícios físicos e a função primordial do terapeuta que vai mostrar caminhos para essas pessoas. E nessa hora a gente não enxerga nada. Ter alguém que acenda uma lanterna é muito bom. E agora, eu queria fazer uma pergunta. Doutora Ana, exercício, respiração ajuda para a ansiedade? Ajuda principalmente quando a gente está, como o Silvio falou, numa crise de pânico. É, o pessoal aqui está perguntando. Né? Porque a gente tenta equilibrar batimentos cardíacos, essas coisas todas. Né? Esse o pânico. A pessoa respira muito rápido, ofegante, tem falta de ar por conta das trocas gasosas feitas por esse tipo especial de padrão respiratório da tontura. A vista fica escura,
dormência na boca, até na língua, nos braços, nas pernas, em função dessa respiração errada. Dá um break, para, respira devagar, profundamente, solta o ar. Fecha os olhos, baixa um pouco a cabeça. São recursos que no pronto-socorro nós médicos utilizávamos na intervenção da emergência. Ana, para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez a preciosidade da tua vinda aqui no dia de hoje para falar desse assunto, eu repito, tão complexo, tão difícil. Eu agradeço mais uma vez e queria só deixar um alerta. Não é frescura, é doença. E como doença precisa ser tratado. E hoje em dia tem muitos lugares que conseguem tratar e tem psicólogo de graça. Não é motivo para não se procurar ajuda. Sem dúvida. Né? A dor do sofrimento é muito grande e a gente tem que aprender a gostar da gente e procurar qualidade de vida. Perfeito, amiga. Muito obrigado pela participação. Fique com Deus e até a próxima. Doutor Silvio, tema para a semana que vem. Febre reumática, nós vamos falar de febre reumática, que também é um assunto difícil, mas eu te garanto, muito mais fácil do que falar do transtorno do humor, que é uma coisa presente na vida da gente, é aquela velha história, porque a gente vive mitos, né? Eu não vou procurar psiquiatra, eu não vou a psicólogo, eu não sou maluco. Gente, se a gente tem algum sofrimento mental, não é loucura. Loucura é ter o problema e não procurar ajuda. Um domingo especial, parabéns à torcida do Fluminense. E quarta-feira lotar o Engenhão, um jogo importante contra o Olímpia do Paraguai. Pela Abraço. Libertadores, isso aí. É o meu ingresso comprado, eu sei que você vai me dar uma bronca porque eu estou recém-operado. Tá de brincadeira, né? Saudações. Bom domingo, família Tupi. Não vai no jogo quarta-feira, não. É, o Hélio, meu conselheiro lá, médico, colega, que vem aqui comigo, ele disse que já está com o ingresso no bolso, faz questão que eu vá. Para ele. É, mas ele disse que comprou para mim também, eu não vou fugir dessa, que a Paula não esteja ouvindo, para eu levar a surra quando chegar em casa. Um abraço, boa semana, meu amigo. Show do Heleno Rotai.